falar um pouco sobre a asma na criança e o que as mães podem fazer para ajudar o seu filho ou a sua filha a ter mais qualidade de vida e a respirar melhor. É muito importante, mamães, você ter um conhecimento muito bacana sobre o que é a asma, qual o nível da asma do seu filho, se é uma asma alérgica ou não alérgica, quais são os gatilhos que levam o seu filho a ter uma crise de asma e assim você poderá agir de forma adequada para evitar as crises. É muito importante saber se o que causa a asma do seu filho é um pó, poeira, é o ácaro, é pelo de gato ou de cachorro, são cheiros fortes. É muito importante saber, e para você ter certeza disso, é importante fazer os testes alérgicos, procurar um alergista e fazer o teste de pele e também o exame de sangue para ver realmente quais são os alérgenos que desencadeiam as crises respiratórias no seu filho. Se também existe algum alimento que predispõe à crise, ou se o seu filho tem uma asma não alérgica, né? O que determina? É um estresse, seria a ansiedade, seria a mudança de temperatura, né? O tempo muito frio, um ar-condicionado gelado. Muito importante saber o que predispõe para você tirar todos os fatores, todos os gatilhos que está, né, no seu domínio, sem neurose, sem ficar neurótico, o que é possível fazer no seu dia a dia, porque muitas vezes você não tem controle, né, quando a criança vai para a escola, e aí sai do seu controle. Então, o que é importante, ou que vai para a casa de um coleguinha? É fazer o que cabe a você fazer. O que você consegue controlar são as suas ações. As externas relaxa, porque se você focar no que você pode fazer, isso vai ser mais tranquilo, não vai gerar ansiedade e tudo vai correr muito bem. Então é um ambiente arejado, um ambiente livre de poeira, livre de mofo, né? Controlar a umidade da casa e evitar, né, se o tempo, a umidade relativa do ar estiver muito baixa, umidificar, se estiver muito alta, colocar aquelas maquininhas que desumidificam, né, os desumidificadores de armário, de quarto, isso tudo muito ajuda. Porém, existem outras coisas importantes a serem feitas. Por exemplo, manter as vias aéreas superiores livres de secreções. As narinas devem sempre estar limpas e umedecidas. Como é possível fazer isso? Realizando como rotina diária as lavagens nasais com soro fisiológico. Isso evita muito as crises. Outra questão é seguir corretamente o tratamento prescrito pelo pediatra ou pelo otorrino ou pelo pneumologista. Se foi prescrito o uso da bombinha inalatória com espaçador de 12 em 12 horas, fazer isso e não retirar, usar pelo período que o médico passou. Se foi contínuo até o retorno, use direitinho. Ele melhorou, às vezes acontece, ele melhorou, ele não tá tossindo, ele não tá chiando e você tira por conta própria. Não faça isso. Continue fazendo a prescrição como o médico orientou. Se é uso contínuo, usa. Se você tem dúvida, marca uma nova consulta e vai saber, ele vai avaliar se está tudo bem para retirar ou se vai continuar. Porque existem as medicações, como asma é uma doença inflamatória e crônica, você precisa ter a medicação de uso contínuo, de tratamento, e existe aquelas outras medicações que são de curto período, que é só para os sintomas. E é muito importante, se o médico falou, olha, o salbutamol, o Atrovent, é só se tiver em crises. Acabou a crise, pode parar, aí tudo bem.
Mas se existem os outros que são tratamentos, né? Que são corticoides, anti-inflamatórios, como Flixotide, Symbicort, Alenia, Clenil, esses são tratamentos que só pode ser retirado quando o médico falar. Isso tudo evita crise. E um outro ponto muito importante, mamães, é preparar esse pulmão para receber a medicação. Então, se a sua criança, ela já está, né, já fez um aninho, você pode treiná-la a fazer respirações lentas e profundas, pedindo ela para cheirar, cheira e sopra. No início vai ser difícil, mas depois você cria uma rotina e que a criança faz muito bonitinho. E você pode fazer essas respirações antes de colocar a bombinha, umas 5 a 10 vezes. Muito importante fazer. E talvez você pode usar dispositivos para ajudar a acelerar esse fluxo, como o uso de uma língua de sogra, cheira e sopra, ou o uso de um apitinho, ou pedir para soprar um catavento, porque isso ajuda também a dilatar os brônquios com fluxo de ar para receber a medicação. Agora, se o seu filho tiver muita produção de secreção, é muito importante você procurar um profissional da fisioterapia respiratória para realizar manobras específicas para ajudar nessa higiene brônquica, na limpeza do pulmão da sua criança. São manobras validadas que têm excelentes resultados para que seu filho elimine as secreções e consiga realmente responder melhor ao tratamento. É coadjuvante, é uma parceria, o tratamento, né, clínico do médico, do pediatra, pneumologista, otorrino, com a fisioterapia. Juntos a gente consegue ter um resultado bom para cada vez mais otimizar a medicação inalatória e que seu filho tenha menos infecções respiratórias e use cada vez menos antibióticos e corticoides orais. É possível controlar essas crises fazendo as manobras corretas. E são manobras que devem ser feitas por profissional, porque a gente sabe, através da ausculta, dosar, a realmente ver qual que é a quantidade de manobras, qual a frequência, né? E como lidar e acompanhar com o seu filho. A partir daí, às vezes tem criança que com 5 sessões de fisioterapia respiratória melhoram tanto e já tem alta. E o fisioterapeuta ensina você, mamãe, ou papai, ou as babás, quem acompanha a criança ou a avó, a realizar algumas manobras. Muitas vezes é necessário realizar uma drenagem rinofaríngea retrógrada, a drenagem das vias aéreas superiores, porque a criança fica tão cheia de secreção nas narinas e é uma manobra muito eficaz, que tem excelente resultado, que a gente coloca soro e faz a manobra que a criança faz uma inspiração retrógrada e a secreção ou ele vai engolir ou vai sair pela boca. É muito bacana, porque a criança pequena não consegue eliminar as secreções do nariz. Então, existem essas manobras da fisioterapia de higiene de via aérea superior, que é um grande alívio, que é muito importante para a criança respirar melhor. Então, mamãe, quando você deve procurar fisioterapia respiratória? Desde que o seu bebê esteja retendo secreção, pode ser recém-nascido, 1 mês, 2 meses, 3 meses, é possível, existem manobras passivas que nós realizamos que dá muito conforto. Muitas crianças não estão mamando bem, não estão alimentando bem porque não estão conseguindo respirar. É um desconforto muito grande. E aí, a partir daí, a gente dá esse alívio e não precisa ter asma, bronquite, às vezes é uma gripe forte que a criança começa a reter secreção e aí é uma tosse persistente, deletéria, que atrapalha a criança
a dormir, né? Ela ronca à noite. E se essa secreção não for retirada mecanicamente, né, através desses recursos da fisioterapia respiratória, pode, né, essa secreção vai pingando lá atrás, pode ir para o pulmão e pode gerar uma infecção mais grave, até mesmo como uma pneumonia ou uma sinusite crônica. Então, às vezes você está com essa situação, vai ao pediatra, toma antibiótico, toma corticoide, ele melhora ali temporariamente, mas aquela secreção não foi eliminada. Ela fica ali engrossando, vai espessando na via aérea e pode gerar alguma outra doença crônica, como eu falei. E até mesmo otite, secreções que vão acumulando tanto na via aérea que vai até para o ouvido médio. Então, aqui hoje o meu recado, mamães, é que vocês fiquem muito atentas. Existem situações que você pode controlar e fazer na sua casa, que é alguns exercícios, lavagem nasal, medicação correta e controle do ambiente. Mas quando está na fase que a criança reteve muita secreção, está muito secretiva, você precisa da ajuda profissional. Marcar urgentemente uma fisioterapia respiratória para agir adequadamente com recursos específicos para dar ao seu filho conforto, eliminar essas secreções e trazer para ele de volta a qualidade de vida, a capacidade de ter uma respiração plena e eficaz.